aqui, tá? Hoje a gente vai conversar a respeito de Saturno, né? O último planeta a olhos vistos, né? Que a gente conseguiu descobrir desde a astrologia antiga, né? Ou seja, era o único planeta, era o último que a gente podia ver a olho nu, né? O Saturno, regente de Capricórnio, representa na mitologia grega Cronos, né? Que fala do tempo, que fala da responsabilidade, da maturidade, de fazer alguns sacrifícios e escolhas na vida em prol de alguma coisa maior, né? De um bem comum, mas sempre exige muita maturidade onde ele aparece no nosso mapa, no mapa de nascimento, principalmente, e depois nos trânsitos, né? Ou seja, revolução solar, trânsito, né? Atualmente, a gente está com Saturno em Capricórnio, ou seja, no signo que ele rege, né? Ou seja, ele está no domicílio, né, dele, que é assim que a gente fala astrologicamente. E nessa história, né, ficou 2 anos e meio, né? É o ciclo de cada signo por Saturno. Vai acabar para a alegria geral da nação, ou seja, vai sair de Capricórnio para entrar em Aquário no dia 16 de dezembro do ano vigente. Olha que beleza, né? Tanto ele quanto Júpiter, que também está em Capricórnio, os dois estão em conjunção. Então, qualquer trânsito e qualquer aliás, revolução solar que a gente vier fazer nossa, a gente vai ver Saturno do lado de Júpiter, né? Então, um cabo de guerra, né? Da mesma forma que está Saturno, Júpiter e Plutão, os três ali juntos, em conjunção, fazendo várias exigências para nós, não o planeta, tá, gente? Mas, assim, o universo ele tem essa sincronia com o que a gente precisa viver, fazendo com que a gente procure ser mais fiel ao nosso propósito de vida, ser mais fiel ao que o planeta está passando, ao que precisa ser modificado, né? Então, a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre o Saturno, vou dar uma orientação aqui, uma parte inicial, que até que eu utilizo nas minhas aulas de astrologia prática, né? Que faz com que a gente entenda de uma forma prática o nosso mapa, veja a astrologia com outros olhos, né? Menos aquela coisa difícil de que ninguém entende, não é esse o caso. Então a gente desmistifica um pouco e eu vou dividir aqui com vocês a minha telinha para a gente começar a falar sobre o nosso queridíssimo Saturno. Então, Saturno, gente, né, ele lindo com seus anéis aí maravilhosos, né, que às vezes em quando aí quem tiver a oportunidade de olhar essas fotografias da NASA ou de qualquer satélite que esteja por lá fazendo estudo dos planetas, dá para ver aquela poeira cósmica nos anéis, né, ali rodando, é muito legal, muito bacana. Aconselho a botar aí o aplicativo da NASA ou qualquer outro para vocês verem os planetas ao vivo e a cores, né? Que é bem interessante. Então, para a gente poder apresentar aqui o Saturno, só para vocês terem uma noção, né? Ele rege o signo de Capricórnio, como eu falei aqui agora, e ele é o planeta associado, ou seja, ele é o dono da casa 10. A casa 10 é a casa da carreira, né? A casa do poder, a casa onde eu escolho um caminho dentro dessa carreira que vai me trazer muita satisfação, recompensa financeira, recompensa de sucesso, que é o que rege Saturno, né? A gente acaba pensando em Saturno só na coisa da restrição. Eu mesmo coloquei isso para chamar um pouco mais a atenção das pessoas, mas na chamada. Mas ele fala de um progresso contínuo e constante e linear, aquela coisa que não oscila, se pudesse, né? Aquela coisa que a gente programa, que entra em normas e procedimentos. Então, é tudo que eu planejo como um fim de sucesso na minha vida.
Então, a casa 10, ela é o dono da casa 10, então é Saturno, porque ele quer dizer assim, olha só, é aquela programação que você faz desde pequenininho, né? Eu começo como office boy dentro de uma empresa e termino como dono da empresa. Isso é Saturno, né? Eu trabalho 20, 30 anos na mesma função, num emprego sólido, estável. Isso é Saturno, né? O sistema em si, ou seja, tudo que é considerado atualmente sistema, né, que faz parte do sistema de vivência, de convivência nossa como humanidade, né, de regras de boa convivência, de leis. Né? Então, Saturno rege as leis do homem. Né? Sempre nas minhas palestras eu falo isso. E Júpiter rege as leis divinas. Né? Então, nessa hora, é como se fossem os dois lados da mesma moeda. Só que o Saturno, ele dá esse entendimento de que você deve fazer o movimento de constância, de disciplina, de regramento, de organização, para que você alcance um objetivo. Então, eu sempre dou o exemplo mesmo do animal que é a representação de Saturno, que é a cabra. Né? Mas aquela cabra montanhesa, tá? Então é a cabra que você vê mais no hemisfério norte, né? E você vê mais nos lugares frios. Então é aquela cabra que ela não para de subir na montanha até que ela chegue no topo. Isso é muito a energia de Capricórnio e associada ao planeta Saturno. Então, faça chuva ou faça sol, tem uma nevasca, tem uma tempestade, tem qualquer coisa, a cabra não desiste do objetivo que ela traçou. Ela continua seguindo em frente. Tá? Então, a carreira é mais ou menos por aí. Essa casa representa isso e representa justamente essa vontade que a gente tem de chegar no topo de algo que eu escolhi para minha vida. Então, na energia de Saturno, é ser o melhor médico, o melhor publicitário, o melhor engenheiro, o melhor arquiteto, o melhor funcionário público, ou seja, funções tradicionais, tá? Porque Saturno rege a tradição, né? O que está estabelecido no sistema. Né? Então, ou seja, para nós, no sistema de convivência mundial, ninguém pode sair pelado na rua. Mas teve uma mulher aí que fez uma manifestação antiviolenta, pelada, está sendo chamada da Peladona de Portland, nos Estados Unidos, e ela foi lá, ficou pelada de frente para os policiais, e os policiais, e de máscara, olha que legal. E os policiais ali, paradões, nada faziam, pareciam que nada estava acontecendo. Como fica lá o guarda real da rainha da Inglaterra, está lá, paradão, na função dele. Isso é Saturno. Né? A pessoa precisa ter uma disciplina muito grande, né? Corporal, física, emocional, enfim, em todos os sentidos, para poder seguir em frente. Então, quais são as regências do corpo? Né? Ou seja, todo o planeta e todo signo ele rege uma parte do nosso corpo. Nós somos o reflexo do cosmos. Né? Então, a gente tem o cosmos dentro da gente. Então, a regência de Saturno é a vesícula biliar, o baço, os ossos e as articulações. A vesícula biliar vai falar na linguagem corporal, e isso aí é legal as pessoas se olharem para ver se tem problemas nessas áreas, porque é sinal de que o Saturno não está tão bacana no seu mapa, ou seja, você não está ali fluindo na energia com ele, né? Porque a vesícula biliar ela fala das pessoas questionadoras. E Saturno é um planeta que ele rege o questionamento, né? Então, não é só aquela coisa da criança que quer saber o porquê de tudo. Na energia de Saturno, tudo tem um propósito, um meio e um fim para se chegar a determinado lugar. Então, tem que ter lógica, tem que ter coerência. Então, a vesícula biliar, quem tem pedra na vesícula, quem foi obrigado a retirar a vesícula do corpo, são pessoas extremamente questionadoras, que perguntam o porquê de tudo, que questionam, mas por que faz isso? Mas por que levanta? Por que senta? Mas por que tem que fazer oferenda? Isso vou dizer aqui na nossa área de quem convive no setor religioso. Né? Mas, assim, qualquer área da vida.
tá? Então, a vesícula biliar, né, as pedras vão sendo os nossos questionamentos se solidificando, né? Os porquês demais, uma certa rigidez em determinadas coisas, ou seja, não existe muita mudança, aí a gente vai ver as articulações. Então, quem tem problema na articulação, que está crocante, que nem eu, que vai fazendo qualquer barulhinho e faz creque-creque, isso é o Saturno, dizendo para a gente que a gente não, que a gente está sendo inflexível, que a gente não está se adaptando à vida ou ao que com as pessoas que a gente convive no trabalho, enfim, né, com a família, de uma forma mais leve, né? Então não tem, tá? Os ossos são regidos por Saturno. Então é aquela coisa que, ou seja, ela se formou uma vez e ela não tem uma recomposição, né? A gente hoje em dia a medicina faz transplante de tudo, né? Mas não tem como nascer osso, né? Por enquanto. Então, isso também seria uma representação da energia de Saturno, ou seja, a não mudança, a estruturação, a solidez, o fazer algo que dure para sempre, né? Então, isso é um aspecto bem forte da energia de Saturno, de durabilidade, não querer nada descartável, mas mudar para quê? Né? Você vê muito isso nas pessoas de Capricórnio, ou que tem um Saturno em conjunção com o Sol, ou com a Lua, que vão ter essas dificuldades na mudança. Né? Tem que ter uma razão muito bem explicada e também muito sólida para que se modifique. Tá? O ciclo de Saturno é aproximadamente 29 anos, então 2 anos e 6 meses em cada signo, e aí é o tal famoso e tão aclamado retorno de Saturno, que a gente tem entre 27 e 32 anos, porque na verdade começa-se a sentir a energia do fluxo do planeta que vai se iniciar 2 anos antes e ainda tem a rebarba 2 anos depois. Né? Então, você já vai sentindo aquela coisa chegando. Né? Você vê, eu estava até um dia desses conversando com o Alessandro também observou isso. Várias pessoas do meio famoso, né? Ou seja, artistas, músicos, cantores e tal, que morreram com 27 anos. Né? Tiveram essa crise na entrada do Saturno, o Saturno estava lá botando o pezinho na porta deles para dizer exatamente, para perguntar, o que eu sempre falo nas leituras do meu mapa, se você está dentro do seu propósito de vida. Porque para Saturno, o propósito de vida de cada um é o que foi combinado no seu mapa de nascimento. Então, eu tenho que ter coerência com aqueles desafios que eu combinei que eu iria viver. Então, se eu estou totalmente fora daquilo, ou se eu fico indo e voltando, ou se eu tenho ali crises existenciais, né, de que não está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, com certeza é o Saturno ali te catucando para que você tenha mais coerência com o que você combinou. Não é o que ele quer, apesar dele reger as leis humanas, de querer que o status quo, ou seja, que o sistema continue, né? Que não haja mudança, né? Principalmente mudanças políticas, mudanças na sociedade como um todo, mudanças financeiras, também é outra coisa que está sobre a regência de Saturno. Então, esse retorno de Saturno, ou seja, ele dá uma volta completa na sua mandala astrológica, que é no seu mapa, volta para o lugar onde ele estava quando você nasceu, na tal da crise dos 27 aos 32 anos. E retorna de novo, o segundo retorno de Saturno é com 60. Então, entre 57 e 62 anos, você de novo vai vir ele indo ao seu encontro, ou para ele te dar um parabéns e uma medalha, porque você conquistou aquilo que você se propôs a conquistar, ou para te dar um tapão na nuca, um pedala Robinho, que se falava antigamente, porque você fugiu do seu caminho. Né? Ficou questionando, tá lá a vesícula biliar, ficou postergando, não, agora vai, agora não vai, não, não estou preparado, não está bom o suficiente. Isso é uma frase altamente capricorniana, porque nunca vai estar bom o suficiente.
existe uma necessidade de Saturno na autossuperação. Então, onde ele está no nosso mapa, eu preciso me autossuperar. E como? Sozinho, tá? Apesar dele ser esse planeta da fronteira entre... Ele é o último dos transpessoais, né, dos pessoais para poder entrar nos transpessoais, ou seja, nos planetas coletivos, que são Urano, Netuno e Plutão. Então, aí, né, a coisa começa a mudar de figura. Então, ele é justamente a divisa, né, onde a gente passa, a alfândega, né? Quando a gente passa para entrar de um país para o outro, você está exercitando essa energia de Saturno. A fronteira de um país para o outro é uma fronteira saturnina, tá? Então, esse é primeira conversinha. E os substantivos, né? As palavras que a gente pode associar para poder entender Saturno. Em primeiro lugar, disciplina, né? Capricornianos que têm um Saturno forte no mapa, Saturno casa 1, que é o ascendente, Saturno conjunção com Sol, Saturno conjunção com Lua, Saturno em Capricórnio, né? Ascendente em Capricórnio, Lua em Capricórnio, vão ter essa palavra como um mantra, disciplina. Então, se eu não tiver disciplina na energia de Saturno, eu não chego a lugar nenhum. Então, eu vou ficar rodando igual um peão, eu vou ficar como é que eu vou dizer, espargindo energia para todos os lados e não resultando em nada. Então, ele é o rei da disciplina, do rigor, da organização. Então, precisa ter um começo, um meio e um fim. Também é chegada a uma planilhinha, como o pessoal de Virgem gosta, né? A Terra gosta de organizar tudo para se sentir confortável e seguro. Então, ele vai preparando o campo para que não exista o quê? Falha. Porque no universo de Saturno e de Capricórnio, falhar é impensável. Ele não vai querer, não vai aceitar nunca uma correção, uma crítica, né? Então eu faço de tudo para não ser criticado. Essa é a energia de Saturno e a energia de Capricórnio. Então entra aí a tal da abnegação e o sacrifício. As pessoas de Capricórnio, Lua em Capricórnio, ascendente em Capricórnio, e com esses aspectos que eu falei do posicionamento de Saturno nas casas, Saturno na 1 e na 4, principalmente, são pessoas que a gente fala que já amadurecem muito cedo, né? É uma exigência de Saturno, é uma escolha que essa pessoa fez de pagar, talvez, o carnê dela de dívidas de vidas passadas numa canetada só. Então, são crianças que amadurecem muito cedo, são obrigadas a cuidar dos irmãos, a mãe trabalha o tempo todo fora e ela nunca está em casa, então tem esse daí que vai ser o escolhido para tomar conta de geral, né? O que vai aprender a cozinhar desde cedo, vai aprender a se virar desde cedo, a pagar conta desde cedo, vai escutar dessa família que o universo aqui fora é perigoso. O Saturno também é um pouco ligado ao medo, né? Então, o medo de coisas novas, então fica naquela história da zona de conforto. Então, eu já sei, né? Eu já sei lidar com essa desgraça que está aqui, então eu vou me manter na desgraça mesmo por abnegação e sacrifício. Então, são às vezes pessoas que perdem os seus parentes cedo, ou o pai e a mãe morrem, um ou outro, ou os dois, ou tem uma separação muito inicial na vida, então, quer dizer, eu não vi a cara do meu pai, ou não sei quem é meu pai, ou fui adotado, e aí naquela família que eu fui adotado, a disciplina corre solta, é um lar normalmente frio, com Saturno na 4, né? Onde existe muita organização, muita disciplina, pessoas que trabalham já cedo, né? Dentro de casa ou fora de casa. Então, assim, que já tem também aquela responsabilidade de fazer coisas que os adultos fazem. Isso é o universo de Saturno, né? Tinha um filme antigo que era o do Brad Pitt, do Benjamin Button, né? Que ele nasce velho e no final ele tá o garotão lindão. Isso é Saturno. É um filme que exemplifica o que é a energia de Saturno na vida da pessoa. A pessoa já nasce velha, né? Muito madura para a idade dela. E aí Saturno só faz essa pessoa relaxar quando ela viu que ela não tem mais que comprovar nada para ninguém. E aí ele relaxa.
Então, aí aquela pessoa que quando aposenta, ela se está com Saturno bacana no mapa, ela vai fazer o que ela gosta. Então, tudo que ela teve abnegação e sacrifício de deixar de fazer, ou seja, enquanto todo mundo estava na balada, eu estava em casa estudando para passar para o concurso público, enquanto a família de fulano, ciclano e beltrano, o coleguinha fez 18 anos, ganhou o carro do papai, passou por uma faculdade particular, ganhou um carro da mamãe, isso no universo de Saturno não existe. Né? Então você não vai ganhar nada. Se você passou por uma faculdade paga, então eu vou dar na sua cara, porque tinha que ter passado para a pública, para não ter que pagar. Então, assim, é um amadurecimento muito em terras e na terra-idade, né? Aí vem a determinação, ou seja, enquanto eu não conseguir aquilo, o objetivo que eu tracei, aí volto ao exemplo da cabrinha montanhesa, eu não sossego. Então, enquanto eu não chegar lá, enquanto eu não sentar naquela janela, enquanto eu não tiver com a chave do carro na mão, enquanto eu não tiver com a chave da minha casa própria, eu não sossego. Então, é uma seriedade que a gente vai ver aí, uma estruturação que a pessoa já faz da vida dela desde novinha. E normalmente porque precisa ter o controle sobre a vida, né? Quando começou a pandemia, logo nos primeiros meses, né? Eu vi que as pessoas que têm muita terra no mapa, ou os signos de terra, touro, capricórnio e virgem, foram as primeiras mais afetadas, né? Porque já viram que, tipo assim, caramba, a minha vida mudou completamente. Então, mudança de rotina na energia de Saturno é pior que xingar a mãe. Então, assim, o que vai ser da minha vida agora? Eu não tenho mais controle, né? Eu não estou liberto de ir e vir. Ok, ficar trancado dentro de casa para Saturno não tem problema nenhum, ele fica de boa. Né? Capricornianos também, Lua em Capricórnio, ascendente Capricórnio, não estou nem aí porque eu não sou muito chegada à convivência de massa, funciono melhor sozinho. Mas o controlar a vida econômica, financeira, estruturada, o trabalho, como é que vai ser, não, olha, você vai trabalhar menos, mas você vai ganhar metade do seu salário, pronto, né? Já tremeu na base, né? Essa estruturação, essa estrutura samba, né? E isso é muito desconfortável na energia de Saturno. Então, ele está ligado à prudência, a não se arriscar. É o completo oposto de Marte e de Áries, né? Saturno não arrisca. Então, é a pessoa do dinheirinho na poupança. Eu vou guardar essas frases ótimas de crença, né? Eu escutava isso muito no meu pai, que tinha Lua em Capricórnio. Guarda um dinheiro para uma emergência. Ferrou. Né? Guardou o dinheiro para a emergência vai bater na sua porta e vai acontecer e o seu dinheiro vai embora. Né? Então, é por isso que, para trabalhar bem a energia de Saturno, eu guardo o dinheiro com objetivos bem delineados e bem traçados. Essa grana aqui é para trocar de carro, essa grana aqui é para o primeiro carro, essa grana aqui é para é para vender a casa, essa grana é para fazer reforma. A Saturno adora uma reforma, né? Tipo, vamos ajeitar aqui para não ter que vender, para não ter que sair do lugar, morar eternamente no mesmo lugar. Ah, a casa que eu nasci, minha mãe, minha avó morou aqui, eu moro nessa mesma casa, isso é totalmente saturnino. Né? Então, para que ir para uma outra casa? Dá para morar todo mundo junto. A gente se mata junto, mas mora junto. Né? Vai acabar aqui em 10 minutinhos essa primeira parte. Eu vou concluir aqui esse segundo slide. Objetividade, ou seja, então a coisa tem que ser clara, objetiva, não tem que ficar dando volta ao mundo para chegar num determinado lugar. Então, vamos falar com clareza, vamos ser práticos e objetivos, tá? Frieza, porque precisa de um distanciamento emocional para você poder conquistar as suas coisas. Né? Como se fosse isso que existisse dentro da energia de Saturno. Se eu ficar muito emotivo e chorando muito, emocional demais, que é justamente um signo oposto e complementar, que é Câncer, eu não vou sair do lugar. Então, para você fazer uma pessoa com energia forte de Saturno derramar lágrimas, tá mais para as perdas financeiras, né? Não por causa da perda de um parente, um amigo e tal, essas coisas, vai dizer a vida que segue, né? Mas as coisas ligadas
a parte econômica que dá uma estrutura na vida, é a área dele. Então, precisa ser racional, há, de novo, essa certa aridez. O distanciamento que a gente fala aí, frieza e aridez, é porque o Saturno ele não lida muito bem com essa coisa emocional. Então, por isso que tudo tem que ser muito prático, muito claro, muito objetivo, que aí você vai fazer a pessoa entender. Agora, se ficar, né, no teatro, nas emoções, ele não sabe lidar. Né? A pessoa vai lá, começa a desabafar a sua vida emocional, ele vai ficar olhando ali, meio que perplexo, não sabe o que vai fazer, não são pessoas adequadas para consolar ninguém, né? Porque vai dizer assim, não, peraí, eu comi o pão que o diabo amassou na minha vida e você está chorando por causa disso? Porque normalmente é isso. Essa pessoa vai ter tido uma infância dificílima, vai vir de um lar difícil, rude, austero, disciplinador. Aí vem você chorar as pitangas porque, cara, porque a sua série preferida acabou. Então, pelo amor de Deus, né? Vamos ser mais sérios. A ambição é um planeta que rege justamente esse chegar ao topo. Então, o Saturno fala de uma ambição. No desequilíbrio é uma ambição desenfreada, então eu estou sempre querendo mais, mais e mais. É o tio Patinhas mesmo, né? Sempre, quanto mais, melhor. E ele fala de limitações e provas, né? Então, ele está sempre se provando, está sempre se testando. Na área da sua vida onde você vê que você está sempre sendo testada, pode ter certeza que o Saturno está por ali para ele poder mostrar para você e você reconhecer o seu valor, que você é capaz, você é muito bom naquilo que você faz. Só que você não se acha muito bom, né? E aí entra essa dúvida, né? Então, toda hora testes e provas para poder testar a disciplina e o conhecimento e o rigor do Saturno. Último planeta visível a olho nu, né? Então, por isso que eu falei que na astrologia antiga era isso que ele simbolizava e simboliza ainda, né? Por isso, os limites possíveis e principalmente o reconhecimento da realidade é um fato que está ali na energia de Saturno. É o São Tomé também, né? A gente bota isso na área do Virgem, também por ser terra, né? Mas assim, o meu limite acaba aqui, agora aqui começa o seu. Então, isso para Saturno é completamente claro e objetivo e tranquilo de lidar. A natureza de Saturno se mostra plena na maturidade, ou seja, a partir dos 30 anos, tá? Quando estamos mais preparados para lidar com restrições e quando a frustração gerada pelo confronto com a realidade é vivida com mais naturalidade. Porque você imagina isso na infância, você tendo que cuidar do irmãozinho mais novo, mas você queria comer danoninho e ver televisão, desenho animado. Não deu, né? Não teve o danoninho, não teve a televisão e não teve o desenho animado. Não teve um quarto, normalmente é um quarto onde todo mundo dormia junto, não teve privacidade. Então, lógico que vai existir muita frustração nesse ser humaninho, né? E aí melhora, graças a Deus, com a maturidade. Saturno trata das experiências adquiridas com esforço e trabalho. Sabe aquelas frases de efeito familiar maravilhosas, né? Que são as crenças que ficam perpetuando o nosso sofrimento até a gente resolver se libertar delas? É tipo assim, na vida nada cai do céu. Você tem que fazer tudo com muita dedicação e sacrifício. Onde é que está escrito isso? Qual foi o serzinho de luz que falou esse tipo de coisa, né? Como é que é? Deus ajuda quem cedo madruga. Tá lá o filho da mãe, Saturnino, acordando 4 horas da manhã para pegar 2 conduções, um trem, um helicóptero para poder chegar no trabalho, que provavelmente ele não vai ter carro, ou vai morar longe ainda por cima. Então, assim, é tudo com muito sacrifício. Então, você desfazer todo esse ideal familiar, que tudo que eu conquisto, e a gente fala isso o tempo inteiro. Para mim as coisas só vêm com muito sacrifício. Pronto, acabou. Tá lá o Dharma virando karma. Então, ok, se é esse o fundamento que você está mandando para o universo, tudo que você fizer vai ter que ser com sacrifício. Então, graças a Deus, né, a gente está aí, eu estou fazendo uma meditação maravilhosa, do Instituto Deepak Chopra, que é justamente, alguns companheiros aí também estão fazendo, é quebrar essa crença.
tudo vem para mim com facilidade, gente. Pelo amor de Deus, né? Parar de vibrar a dificuldade, porque isso é do universo de Saturno. Por isso, na infância e adolescência, tudo que está relacionado com o seu simbolismo é bem difícil. Há muita reação e resistência, né? Só tendo muita maturidade para poder entrar naquele patamar da abnegação em que eu aceito tudo, sim, senhor, não, senhor, com nenhuma vontade de matar, esfolar, cortar a cabeça, não, né? Isso é um pouco mais difícil, por isso que as frustrações estão nesse ambiente da infância e adolescência. Quanto mais maduro o indivíduo, mais tranquilo é o exercício do papel representado por Saturno. Por quê? Porque aquilo que eu acabei de falar, você não tem que comprovar mais nada para ninguém, que você é bom, que você é honesto, que você é um espírito de luz que só quer fazer o bem, que você está vencendo a você mesmo. Cara, não tem mais que esfregar na cara da sociedade ou da família ou dos amigos essa necessidade de comprovação e aprovação. Então, fica tudo muito confortável, né? Então é aquela história, você quer ir para o lugar? Ah, tá bom, vai. Não, não vou não. Ah, tá bom, vou. Então, assim, não existe muitas sequelas emocionais para mandar na vida da gente, tá? Em contrapartida, se as restrições impedirem o desenvolvimento sadio e livre da individualidade, encontraremos no lugar do amadurecimento dureza e paralisação. Aí que a gente vai acabar esse módulo aqui falando nisso, a gente encontra o quê? A cabeça dura, a pessoa que é inflexível, tem dificuldade de mudança, ou a pessoa ranzinza, que está sempre ruminando e reclamando de tudo. Isso é muito saturnino, né? Quando você fica naquela ruminação, olha a Terra, né? A Terra você vai lá, remexe, mexe, planta. Se você sugar muito da Terra, ela não dá mais nada. Isso também é na energia de Saturno. Por quê? Porque não precisa ir até a exaustão. Mas no caso de Saturno, você chega à exaustão em qualquer área da sua vida, onde ele estiver lá no seu mapa. Então, vai ter muita resistência no negativo às coisas novas. Né? E aí aquela pessoa que, tipo assim, não, isso aí eu não vou nem tentar, porque eu já sei que não vai dar certo. É o medo de errar saturnino, né? Que provavelmente, como eu vi até nos cards muito legais que apareceram no Facebook hoje, dessa crença aprendida também dentro do lar, né? De você ficar muito naquela de dar certo e ser obrigado a fazer as coisas serem perfeitas. Não, ninguém é perfeito, tá, gente? Então vamos parar aqui e eu vou finalizar para a gente ir para o segundo bloco.